Boa noite. Acho que aqui todos me conhecem, mas como a pregação vai ficar gravada no nosso site, eu vou me apresentar. Me chamo Alessandra, sou casada com o Renato. Obrigada. Temos 3 filhos, a Maria Clara, de 14, de 13 anos, Fabrício, de 11, e temos um no céu, intercedendo por nós. A pregação hoje que o Fernando me pediu é as 5 pedrinhas de Nossa Senhora, para nós encerrarmos o nosso seminário mariano hoje. Então, assim, o que são essas 5 pedrinhas, né? Por que Nossa Senhora ela nos deu essas 5 pedrinhas? Da onde que vem isso? Então, se nós pegarmos no Antigo Testamento, no livro de Samuel, conta essa história de Davi e Golias. Golias, que era do exército dos filisteus, era um exército muito mais forte, em número, né, de soldados, com armas melhores. E o exército do rei Saul, que era um exército menor, bem menor. E aí o que eles fizeram? Bom, então, como é uma discrepância um lutar contra o outro, porque um é um exército enorme e o outro um exército menor, os filisteus sugeriram: vamos mandar um homem do nosso exército e você, rei Saul, escolha um também. E vamos à luta. Quem vencer a batalha vai ser o rei. E aí o que acontece? Os filisteus mandam Golias, que era um gigante, um homem muito forte, gigante mesmo, robusto, forte. E o rei Saul, né, convocou ali os seus jovens, os seus exércitos, e Davi, um jovenzinho, mirradinho, pequenininho, ele ficou assim incomodado, insultado, quando Golias falava: eu vou derrotar vocês, com o rei de vocês, o Deus, falava tal. E ele tomou aquilo para ele e falou: eu vou, rei Saul. E Saul, até sentindo pena, porque era tão pequenininho, consentiu, né, essa ida de Davi. E nós vamos acompanhar isso. Vamos abrir a nossa palavra. É 1 Samuel 17, é lá no Antigo Testamento, de 45 a 47. Só para a gente, né, ter mesmo essa certeza da palavra de Deus, porque é importante. 1 Samuel 17, de 45 a 47. Olha lá, o que Davi respondeu. Tu vens contra mim, ele falando para Golias, né? Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu não vou te matar, vou cortar tua cabeça. E darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregou em nossas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essas foram as palavras de Davi antes dessa guerra, de Golias e Davi. E aí ele pegou 5 pedrinhas ali no rio, e tomou uma pedrinha, colocou na sua funda, que era uma arma que eles rodavam, né? Rodou ali a sua funda, jogou com aquela pedrinha, e aquela única pedrinha acertou na testa, na fronte do gigante Golias. E ele caiu por terra, e Davi foi lá, decapitou, e a vitória foi dada ao povo, o rei Saul.
Então, contei essa história com H, porque é uma história que está no Evangelho, no Antigo Testamento, em 1 Samuel 17, depois vocês podem ler, para a gente chegar aonde que Nossa Senhora, né, nos dá essa pedrinha. Em Medjugorje, na Bósnia, onde desde 1981 existem as aparições de Nossa Senhora. São 6 videntes, pessoas jovens, assim como os nossos jovens, que têm essa visão de Nossa Senhora. E em uma dessas aparições, Maria nos dá essas 5 pedrinhas. Eu vou ler exatamente como está nessa mensagem. A Virgem fala: filhos queridos, vos convido à conversão individual. Este tempo é para vocês, porque o meu filho dileto, sem a vossa cooperação, não pode realizar o que deseja. Filhos queridos, orem a fim de que possam crescer espiritualmente e ficarem mais próximos de Deus. Entrego para vocês as 5 pedrinhas, que representam as armas contra o vosso gigante Golias, com as quais poderão vencer qualquer batalha. Então, assim foi que Nossa Senhora, numa visão lá em Medjugorje, nos dá as 5 pedrinhas. E nós já ouvimos na música, né, quais são as 5 pedrinhas. E agora eu vou falar de cada uma delas. As 5 pedrinhas são a Eucaristia, a confissão, a palavra de Deus, recitar o rosário e o jejum. Amém? Linda. Tereza, amém. Ai, eu não aguento. Vamos lá então, falar da primeira pedrinha, a Eucaristia. A Eucaristia é algo assim que é o mistério da nossa fé. É Jesus que se dá para cada um de nós, né? Quando comungamos, não é como a gente pega a hóstia, é como se Jesus... Não é como. É Jesus ali, presente, vivo, real, na Eucaristia, né? Real. É um mistério mesmo da nossa fé, que quando o padre termina aquela oração eucarística, ele fala: isto é mistério da nossa fé. Não é assim? Né? A gente, prestando atenção assim na missa, a gente percebe. E eu tenho um testemunho meu, pessoal, que eu vivi um tempo da minha vida, a experiência da comunhão diária. Antes de nós casarmos, eu estava trabalhando e eu fui demitida. Quase no ano de nós casarmos. Nós casamos dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora. Maria, Nossa Senhora sempre me acompanha, a minha vida inteira. E no ano que nós iríamos casar, lá para fevereiro, eu lembro que era meio perto assim do carnaval, eu fui demitida. E eu procurei emprego, tal, mas não achava. E como a gente já queria ter logo os nossos filhos, então eu também dei assim uma relaxada. E no grupo de oração tinha uma amiga minha, a Maria Helena, que ela todos os dias, ela fazia uma caminhadinha ali no Parque do Ibirapuera, eu morava ali na Vila Mariana, e rezava o terço, todos os dias. E aí eu comecei a fazer isso. Eu estou falando da Eucaristia, né? Peraí, Alessandra, volta a Eucaristia. E aí eu ia, primeiro deixa eu acabar de concluir, eu rezava o meu terço de manhã ali no Parque do Ibirapuera e participava na missa das 18 horas, todos os dias. E eu vou falar para vocês que viver a Eucaristia diariamente, nada nos derruba. Uma vez eu até conversei isso com o Fernando. Lembra, Fernando, que eu falei, Fernando, quando a gente vive a Eucaristia diário, mas olha, gente, e não é que não vem provação, não vem as coisas, vem. E quem me conhece sabe da minha agitação, da minha inquietação, mas olha, é uma paz, uma bênção, traz uma tranquilidade, a gente fica cheio de confiança,
Acontece as coisas, mas a gente ali com aquela confiança. Então, para quem pode, hoje eu não consigo viver isso. Eu tento na semana buscar a Eucaristia 1 ou 2 vezes, tirando a missa dominical. Eu tento, é uma realidade, mas não consigo todos os dias. Mas eu falo para vocês, viver a missa diária é uma bênção. Comungar o Senhor é uma graça na nossa vida. Nós temos que ter, um zelo assim enorme a comungar. Na hora que vamos comungar, receber Jesus Eucarístico, porque Ele vem, Ele fica conosco. E essa Eucaristia é um sacramento da salvação para a nossa vida. Cada vez que comungamos, vamos nos aproximando cada vez mais da nossa salvação. Amém? Segunda pedrinha, confissão. Confissão é um sacramento da reconciliação. E muita gente assim acha que o sacramento da confissão é como se fosse assim um castigo. Ah, mas então eu vou lá, vou ter que confessar os meus pecados, como enxerga às vezes como uma punição. E na verdade, o sacramento da reconciliação é uma grande graça na nossa vida. Porque ali, confessando os nossos pecados, nós recebemos a nossa cura, a nossa salvação, a nossa libertação. Depositamos ali, na pessoa do sacerdote, e muitos irmãos também falam, mas eu não me confesso com o homem, eu me confesso com Deus. Mas é isso que nós fazemos ali. Porque quando o sacerdote ele nos absolve, como que ele fala? Em nome de Deus, em nome de nosso Senhor. Então ele não faz por ele faz por Jesus, em nome de Jesus. Então nós devemos sempre que necessário buscar esse sacramento. Só que também é importante nós estarmos arrependidos. Para nós nos confessarmos e essa confissão ser uma confissão que realmente vai nos trazer a paz, vai nos trazer uma libertação, uma graça, precisamos estar arrependidos dos nossos pecados. Isso é muito importante, porque e só quem vai nos convencer, e só quem vai nos dar essa graça de nos arrepender é o Espírito Santo, gente. Sem Ele é difícil. Então, por isso que também a gente tem que sempre estar juntinho de Nossa Senhora. Porque Maria, Nossa Senhora, é aquela que traz o Espírito Santo. Não foi assim lá com Isabel? Quando Maria chegou na casa de Isabel, que cumprimentou Isabel e João Batista em seu ventre ficaram cheios do Espírito Santo. Não é assim? Por isso que nós também precisamos estar cheia do Espírito Santo. E o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, ele nos purifica, nos traz uma paz interior, Sempre que assim, eu pelo menos, sempre que eu saio da confissão, e eu me confessei sexta-feira, a gente sai assim numa paz, eu entro nervosa, eu já falo logo, verdade mesmo. Eu entro nervosa, desesperada, eu falo, ai meu Deus. Aí eu começo, ai padre, assim, meio assim, eu falo, padre, é isso mesmo, ó, é isso, vou falar logo, é isso aí mesmo, fiz, estou arrependida, caí, padre, entendeu? Falo, gritei lá com meu filho, fiz não sei o quê, nananã. Mas eu começo, querendo assim, enrolation. Mas não é, gente, a gente tem que se abrir, E quando eu saio, nossa, mas é uma paz. Parece assim que eu tô, ai Senhor, me leva, porque eu tô pronta, E é muito bom quando a gente confessa, a gente parece que tira aquele peso das costas, é uma graça muito grande. E às vezes a gente perde esse sacramento, a gente adia. Tem gente que fala lá que não vai, como eu falei, confessar com o padre. Você não vai lá confessar com o padre está na pessoa de Jesus ali, é o próprio Senhor que vem e nos absolve. E é o sacramento da misericórdia de Deus, para restituir a paz a todos que perderam por causa do pecado. E eu vou falar a verdade, eu já percebi também isso em mim, na minha pessoa.
quando eu estou assim meio angustiada, um pouco agitada, um pouco assim, parece que nada tá... Que eu vou ver, eu falo, nossa, quanto tempo que eu não confesso? A gente busca confessar mensalmente, né? Aqui na comunidade somos assim, né, inspirados, convidados a confessar mensalmente. E às vezes acaba escapando. E aí eu falo, vou lá ver, ixi, preciso confessar. É verdade, tô meio... Então assim, a confissão nos liberta, nos traz a paz. Porque o pecado, ele deixa isso na gente, essa angústia, essa agitação, esse peso, né? Essa coisa que não... Então, louvado seja Deus por esse sacramento, por essa segunda pedrinha, a pedrinha de Nossa Senhora. Ó, a primeira é a Eucaristia, a segunda, confissão, sacramento da reconciliação. E agora falando, antes de continuarmos para a terceira, só dando um breve testemunho, que eu falava que Nossa Senhora é sempre presente na minha vida, e interessante que esses dias eu me recordava, preparando essa pregação, como que assim, na minha família, né, eu fiquei lembrando assim, da minha avó materna, ainda ela é viva, a minha avó Nicéia. Ela, no quarto dela lá em Volta Redonda, eu lembro que tinha uma imagem de Nossa Senhora bem grande, aquelas grandes assim que compram em Aparecida, com aquela capa toda rebuscada. E aí eu falei, nossa, é mesmo. E aí veio, porque aí na casa da minha mãe, eu lembrei que na minha mãe também, e hoje no meu quarto eu também tenho, só que a minha é menorzinha, não é tão grande, é assim mais ou menos. E aí eu fui, né? Como que é interessante isso, a gente vai repetindo. E eu lembro da minha avó também, teve um tempo, eu já era até formada, meus pais moravam lá em Porto Primavera, depois de Presidente Prudente, a minha avó morava lá com a gente. Eu morava lá porque eu trabalhava. E aí, ela todo dia à noite fazia a novena de Nossa Senhora das Graças. E era muito engraçado, que às vezes ela esquecia, aí no outro dia ela, ai, vou ter que começar tudo de novo. Caramba, esqueci de rezar ontem. Fala, vai vó, reza do dia que você... Não, não pode. Tem que começar de novo. Eu falava, nossa Senhora, tem que começar tudo de novo. Tem, senão não vale. E aí assim eu fui me recordando dessas coisas. E como eu falei para vocês, né, eu casei dia 12 de outubro e assim, por obra de Nossa Senhora, porque estávamos marcados assim para casar em setembro. Já estava desesperada, né, gente? Porque vocês imaginam. Comecei a namorar com 25 anos, já era uma encalhada na minha cabeça. E aí 5 anos de namoro, eu falava assim, Senhor, misericórdia. Aí um dia, começou assim, um dia num retiro, com um pregador da Renovação, Roberto Tanus, lá em Campos do Jordão. E eu fui com uma amiga minha, a Roberta, mais um amigo, Luiz Carlos, lá do grupo de oração, fomos. E um retiro gostoso, um retiro fechado, só para servos, assim, num lugar bonito. Aí, na hora da adoração, à noite, foi revelado, né, que era para eu me apegar com Maria, com Nossa Senhora, que ela ia antecipar, ela ia abrindo as portas. E eu falei, bom, então vou, né, mais apegada ainda eu vou ficar. E aí a gente estava preparando o nosso casamento, não sei o que, setembro e tal. Aí a gente foi ver lá o salão lá, o buffet, né? Aí a moça falou, eu não tenho vaga não sei o que. E aí ela falou, olha, mas tem uma vaga aqui, só que eu não sei se você vai querer porque é feriado. Daí eu falei, quando que é? Ela falou, é 12 de outubro. Eu falei, é essa. Eu falei, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, então. Aí que caiu a minha ficha, eu entendi, né? Falei, Nossa Senhora, então tá bom, vamos em outubro, então, dia 12. E aí casamos no dia de Nossa Senhora. E um outro também que foi da gestação do Fabrício, ele é de maio, mas eu havia marcado para 6 de junho, a minha cesárea. Porque eu já tinha tido a Maria Clara, e aí eu não falei, vamos fazer logo, vamos marcar. Só que aí o Fabrício veio 25 de maio. Meu Deus, 36 semanas, ia completar 37. Eu falei, minha Nossa Senhora, Fabrício, que é pressa. Aí, depois, Maria revelou. Ele nasceu no meu mês mariano. E eu cuidei de tudo, porque eu fiquei daí pensando, podia ficar na UTI, alguma coisa. Ficou nada, ficou só uma noite no bercinho, tomando aquela luz, né?
depois fomos embora juntos. Então assim, como que quando a gente faz a pregação, o Senhor vai colocando tantas coisas, né, no nosso coração, para nós lembrarmos a nossa história, a história da nossa vida, com a nossa família, junto a Maria. Então vamos lá, primeira pedrinha, Eucaristia, segunda pedrinha, confissão, sacramento da reconciliação, e a terceira agora, a palavra de Deus. Palavra de Deus, gente, ó, a nossa Bíblia, a nossa espada. E que graça é viver, ler, poder partilhar essa palavra todos os dias, não é verdade? É um alimento para nós, é uma seta, é um direcionamento. Fazer a nossa Léxio Divina é uma graça. A Léxio Divina é rezarmos, contemplarmos, vemos o que o Senhor quer falar com a gente através daquela leitura, daquele evangelho, daquele salmo do dia. É entrar dentro da palavra, né? Deixar que Deus fale conosco e falar também com Deus. Todas as vezes que assim eu fico, né, alguma emoção, alguma novidade, alguma coisa, eu já vou na palavra de Deus. Eu lembro que quando descobrimos que eu estava grávida da Maria Clara, foi no dia 26 de janeiro de 2003. E a gente rezava, agradecia e pedimos uma palavra para o Senhor, né, do que iria ser aquilo. E veio o Salmo 26, que é um salmo muito bonito que desde então ele me acompanha muito. E nesse Salmo 26 fala: se seu pai e sua mãe te abandonar, eu estarei contigo. Aí lá no finalzinho ele fala: sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos justos. E como foi bom. Quando a gente chegar no rosário, eu vou dar o testemunho para vocês. Como foi bom a gente acolher essa palavra de Deus, esse Salmo 26, quando a gente descobriu que estávamos grávidos, né, da Maria Clara. Então, continuando aí a palavra de Deus, o que São Paulo nos diz? Ele diz que a fé vem da palavra de Deus e da pregação dela. Então, lendo a Bíblia, alimentarmos a nossa vida espiritual com a palavra de Deus. Então a gente precisa ler a Bíblia para nós nos alimentarmos da palavra de Deus, para que nós possamos crescer, amadurecer espiritualmente. E assim, parece até, porque ler a Bíblia, é como a Sandra falava, nós sabemos de tudo isso, né? Da Eucaristia, o quão é importante, do sacramento da reconciliação, a palavra de Deus, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que fazer por amor e com amor essas pedrinhas, usá-las para o nosso bem, porque eu sei quais são os meus Golias, né? Mas eu não sei quais são os de vocês, e cada um de nós, cada família, com certeza tem os seus Golias, com certeza, todos nós temos. Por isso temos que agarrar essas pedrinhas que Maria nos dá e vivê-las intensamente com a graça de Deus. Então a palavra de Deus, ela é viva, porque é o próprio Jesus que vem através do seu Espírito Santo e que fala através dos profetas, dos evangelistas, né? E ela vem em nosso auxílio, em nosso socorro. A quarta pedrinha é recitar o rosário. O rosário é uma oração maravilhosa, onde nós contemplamos todos os mistérios da vida de Jesus, né? A começar pelos gozosos, dolorosos, luminosos, gloriosos, não é isso? Então, e agora eu vou falar para vocês como que tudo acaba se unindo. Eu falei do meu tempo, né, de experiência com a Eucaristia diária, lembram? Antes de eu casar, no ano que eu iria me casar, bem no ano, logo ali para fevereiro, março, que eu fiquei desempregada e nós casamos dia 12 de outubro. Então eu vivi aquele ano, essa graça de comungar todos os dias. Quando eu descobri que estava grávida da Maria Clara,
me veio esse salmo, o Salmo 26. E eu confesso que alguma coisa eu não entendi. Por exemplo, se meu pai e minha mãe me abandonar, eu estarei contigo todos os dias. Eu falava, Senhor, meu pai e a minha mãe, eles estão vivos, eles estão aqui, eles só não moravam aqui em São Paulo. E sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. E eu falava, meu Deus, tudo bem, isso foi dia 26 de janeiro. O aniversário do Renato é 25 de janeiro. E aí a mãe dele já preparou aquela festa, né? Uma festa, já encomendou salgado, tá. Quando foi dia 23 de janeiro, comecei com sangramento. Coisinha básica. Aí a minha mãe chegou, lá da onde ela morava, aí eu falei, ai mãe, eu tive... Ela falou, vamos pro hospital. E pra mim era normal. Aquilo lá pra mim era normal. Nunca tinha ficado grávida, achava que um sangramentozinho assim poderia, né? Tinha descoberto dia 26 de janeiro. Enfim, dia 26 de janeiro, há 3 dias depois veio o meu sangramento. Aí eu fui para o hospital, meus pais me levaram, né? Era durante o dia, no Hospital São Luís. Fiz todos os exames, tá? O médico falou, olha, a sua placenta está com 70% de descolamento. É quase, ele falou muito sim, né? É quase certo que não vai dar. Aí eu falei, bom, tá bom. Tinha uma amiga minha, inclusive minha madrinha de casamento, lá do grupo de oração, que trabalhava lá no Hospital São Luís. Aí eu falei, olha, Tereza, se for da vontade de Deus, vai ser. Se não for, misericórdia e glória a Deus, vamos. Aí eu sei que eu fiquei de repouso, tomei medicação, fui no meu médico, o médico falou, olha, que tiver que ser, vai ser. Nem que eu te pendurar aqui, te deixar aqui para você não fazer nada, mas isso aí não tem muito o que fazer. E eu fiquei 15 dias só assim deitada mesmo, não levantava. E aí, quando a gente descobriu tudo isso, a gente pegava aquele salmo e lia, chorava. E aí eu falei, Renato, vamos começar a rezar o terço todos os dias para a gestação da Maria Clara. Todos os dias nós vamos rezar esse terço. Aí tá bom, começamos. E aí foi. Aí foi, colou, aí beleza, colou, a gente ficou super feliz. Aí eu fui fazer hidroginástica para gestante. Aí começou. Infecção urinária, eu tenho problema de cálculo renal. Aí eu fiquei com um monte de pedras, tive que fazer intervenção cirúrgica para colocar o duplo J. Aí tomei anestesia para pôr esse duplo J. Aí deu aquela dor, a dor da RAC. Eu achava que eu ia morrer, eu falava pro meu médico, deu tudo errado, eu não consigo mais nada. Ele falou, se tivesse dado tudo errado, Alessandra, você não estava nem aqui olhando para mim. Falei, doutor, mas eu não estou aguentando, eu estou morrendo aqui. Porque, gente, eu nunca vi na minha vida uma dor daquela. Essa tal dessa dor de RAC. E eu com esse duplo J e a gestação inteira tomando... eu nem lembro o nome do antibiótico. O antibiótico lá que eu poderia tomar por estar gestante, por causa da infecção urinária. Então, assim, tudo isso, gente. E eu e o Renato sozinhos, porque meu pai e a minha mãe não moram aqui. Hoje já moram porque o meu pai se aposentou. Os pais do Renato também não. Só que, assim, em nenhum momento nós nos sentimos sozinhos. Porque aquela palavra se concretizou na nossa vida. Se o teu pai e sua mãe te abandonarem, eu estarei contigo. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. E a Maria Clara está aí. Vocês todos a viram hoje. A bênção e a lindeza que ela é. Então, assim, quando a gente confia, quando a gente faz com fé, confiança, a graça acontece. E eu falo para vocês que aquele tempo que eu vivi, rezando diariamente o terço e comungando antes do meu casamento, foi o que deu força para que nós possamos estar casados até hoje. Vamos fazer 15 anos. Porque as batalhas vêm, as lutas vêm. Essa foi o começo, né? A Maria Clara. Foi o início. Mas assim, o quanto que Deus não preparou, não foi me preparando com aquela Eucaristia que me dava força. Porque o que eu mais queria na minha vida era ser mãe. E eu com 30 anos e sem ser mãe, para mim era
E depois que eu tive a Maria Clara uma bênção, eu ali dentro da minha casa, tinha uma empregada que fazia tudo, eu só olhava a Maria Clara, eu comecei a entrar em depressão. E eu tinha tudo, não era isso que eu queria. E o Senhor falou, mas não era isso que você queria, casar, um marido bom, uma filha, a filha perfeita, você aí na sua casa, tem uma empregada que faz tudo para você, e depressão. E eu em depressão. Não cheguei a passar por psiquiatra, nada, mas eu senti um vazio, uma angústia. Eu não era feliz. E eu caminhava na igreja, grupo de oração. Então, assim, o que um terço, um rosário, uma palavra, uma eucaristia não faz? Aí eu sei que eu cheguei no médico, né, contando assim, ginecologista, ele falou, a solução, ou você arruma outro, aqueles médicos bem, ou você já arruma logo outro, que assim você já vai, já cuida, ou você vai trabalhar, põe numa escolinha e vai trabalhar, não sei o que. Eu falei, eu não vou fazer nem uma coisa nem outra, eu vou ficar quieta no meu canto, vou buscar um grupo de oração, buscar não, eu já ia no grupo, é que quando ela nasceu, eu acabei me afastando um pouco. Aquelas coisas de mãe boba, de primeira viagem, que a gente afasta. O Renato ia, eu não ia, às vezes eu ia. Como eu morava na Vila Mariana, aí a gente foi para a saúde, já dava a desculpa de ser mais longe, aquelas coisas. Falei, eu vou me voltar, me apegar de novo, sabe? Porque é isso que vai fazer eu me levantar novamente. E realmente foi o que aconteceu. Começamos a voltar mesmo para o grupo, mas também eu confesso para vocês que continuamos no grupo. O Fabrício veio depois de 2 anos, eu fiquei grávida do Fabrício. E as 2 gravidez foram planejadas, a gente já fazia o método Billings, né, depois que casamos. E aí, enfim, continuamos assim, essa bênção, essa graça. E ainda está faltando a última pedrinha. Vamos recordar as 4 para poder encerrarmos? Primeira pedrinha, Eucaristia. Segunda pedrinha, Confissão, sacramento da reconciliação. Terceira, Palavra de Deus. E a quarta, o Rosário, né? Que foi o testemunho que eu dei do terço. A quinta, gente, é o jejum. Jejum. O jejum, ele vai nos purificar. Jejum que vai nos dando todo o equilíbrio necessário para que a gente possa viver e ser obediente às coisas de Deus, aos mandamentos, à palavra de Deus. Nós vamos conseguir nos trazer esse equilíbrio. Nossa Senhora, nas aparições, ela pede para quem puder, quem conseguir, né, e puder, às vezes as pessoas que têm alguma coisa de doença, que toma muito medicamento, não pode, mas quem pode, às sexta-feiras, fazer o jejum de pão e água, para quem pode. Mas jejum, a gente pode fazer também o jejum da língua, a gente não ficar falando mal dos nossos irmãos, o jejum da língua de não ficar só murmurando, né, dentro da nossa casa, não ficar só reclamando das coisas, não é isso? Podemos fazer o jejum também até de não comprar algo. Às vezes eu quero tanto, tem gente que, eu quero aquele carro, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, jejua, para que aquele carro, não sei o que lá, não sei o que lá? Carro você senta, sai andando, beleza? Beleza, vamos. Um jejum de uma comida também, comer menos. Sabe aquela coisa, você vê aquela mesa bonita, aquele bolo quentinho, come um pedacinho. Não precisa comer 3, 4, 5 pedaços. Eu falo isso porque isso acontece comigo, gente. Eu caio muito no jejum, muito. Quando eu vejo, eu já comi meio bolo. Quando eu vejo, já falei, entendeu? Já murmurei dentro da minha casa, já reclamei. E a gente não pode. A gente não pode. Porque a gente está trazendo Satanás, cada murmuração. É um louvor para Satanás. E a gente não pode. Nossa Senhora, ela pede esse jejum para nos trazer esse equilíbrio, né? Ela pede mesmo.
E estas então são as 5 pedrinhas que Maria nos deu para ajudarmos a sermos mais fortes na nossa vida espiritual, a vencer definitivamente o demônio, esse Golias, né? Como eu falei para vocês, eu não sei qual que é o Golias de cada um aqui, que está aqui. Eu sei dos meus. Os meus eu sei. Eu tenho muita consciência, graças a Deus. Eu luto e eu falo para todo mundo, eu vou morrer lutando. Mas eu quero continuar, eu quero chegar lá no céu. Mas eu luto, gente, é uma luta. E eu tenho certeza que todos nós, porque é assim. E eu convido você agora a colocar a mão no seu coração, feche os seus olhos e vai pedindo essa graça agora para a Virgem Maria. Essa graça de que você possa viver intensamente essas cinco pedrinhas. Porque assim como ela fala, essas pedrinhas vão nos dar força na nossa vida espiritual. Vão nos dar força para vivermos, para buscarmos a nossa santidade, a nossa salvação, para alcançarmos na nossa vida, dentro da nossa casa, ali na nossa família, essa graça de estarmos com Jesus, de vivenciarmos esses sacramentos, porque a confissão é um sacramento, a Eucaristia é um sacramento, a palavra de Deus é uma graça, o jejum é uma bênção na nossa vida. Quando nós conseguimos fazer esse jejum mesmo de coração, é uma graça. Nós nos fortalecemos, ficamos mais perto ali de Deus. Então vamos pedir para a Virgem Maria, que Nossa Senhora venha mesmo em auxílio. Não foi à toa, gente, que ela nos deu essas pedrinhas. E com uma única, Davi conseguiu matar Golias. Aquele menino, mirradinho, jovem, matou o gigante. Assim vai acontecer e acontece com cada um de nós. Que vamos matando, esmagando, assim como Maria esmaga, ó, a serpente aqui, que é o próprio inimigo de Deus. Nós também podemos, com cada uma dessas pedrinhas e com todas elas, ir matando e esmagando tudo aquilo que vai nos afastando de Deus, que vai nos tirando do caminho de Deus, que vai nos afastando da nossa salvação, da nossa vida de oração, do nosso momento mariano com o terço, da nossa ida em busca à Eucaristia, que é o próprio Jesus, é o mistério da nossa fé, que nos afasta da palavra de Deus, a nossa léxio divina. Muitas vezes temos um pouco de preguiça, muitas vezes falamos, mas eu não entendo, peça o Espírito Santo, peça a graça, chama Nossa Senhora. Mãezinha, vem com o seu Espírito Santo, seu esposo, ilumina a minha mente, a minha cabeça. Mas eu confesso que vai ter momentos em que não vamos entender, como eu não entendia aquele Salmo 26, logo que peguei, quando descobrimos que estava grávidos. Mas depois, com o tempo, tudo foi se clareando. O Senhor foi dando a graça, a vitória, e aí eu me lembrava, aí eu me pegava. Então, às vezes a gente quer ter razão, ter entendimento de tudo, mas tem horas que temos que confiar na graça de Deus, confiar em Deus. E aí nos abandonar, porque Jesus, ele realiza. Maria, ela intercede, ela vai à frente, ela cuida de nós, assim como uma mãe. Como Nossa Senhora tem cuidado da minha vida, da minha família. Às vezes eu falo, meu Deus, mãe querida, como a senhora é boa, como a senhora não me desampara. Uma filha tão rebelde, eu sou tão rebelde, eu brigo, eu falo, eu fico nervosa, faço birra, pirraça, eu faço, gente. E ela está aqui, ó, do meu lado, cuidando de mim, me levando pelas mãos todos os dias. E ai do dia que ela não me levar, que eu vou cair e feio. Então leva mesmo, mãe, me leva juntinho da senhora, a mim, a minha família, o meu marido, os meus filhos. Leva os meus parentes, meus pais, meus irmãos. Leva os meus tios, meus sobrinhos, meus cunhados.
Leva toda a minha comunidade, Virgem Maria. Todos aqueles que eu quero bem, aqueles que também eu não quero. Leva também, Virgem Maria, toda a sua igreja. Vai levando, mãezinha. Vai alcançando, mãe querida. Todas as famílias, aquelas que mais precisam estar perto do teu filho Jesus. E como Nossa Senhora nos acompanha, como Nossa Senhora fica conosco, olha por nós. Obrigada, Virgem Maria. E agora Jesus se aproxima